hoje eu convidei a Tânia, colaboradora aqui da empresa, hoje colaboradora e empreendedora. A Tânia, há um tempo atrás, me perguntou o que eu achava dela empreender, né? E eu super apoio, eu tô aqui para ajudar. E ela hoje tem uma empresa de RH, que é a Solu RH, que vende soluções em RH, que ela faz recrutamento e seleção e consultoria de carreira. E eu convidei ela hoje para que ela pudesse contar pra gente um pouquinho o que ela tá vendo no mercado, né? A gente fez um vídeo de currículos, né, anteriormente a esse, e agora a gente vai falar sobre entrevista de emprego. E ela tem feito muitas entrevistas de emprego, tanto online quanto presencial, né? E a gente tem alguns pontos de dicas para poder dar, tanto do online quanto do presencial. E eu acho muito legal trazer a Tânia aqui para falar, que é uma pessoa que está vivenciando isso todos os dias, né? Então vamos começar, né, Tânia, assim, dar algumas dicas. Eu cheguei a trocar ideia com ela antes, nos bastidores, e eu disse do que, né, eu vejo como um ponto de importância, né? Eu vejo que, assim, é muito importante você ir para uma entrevista de emprego confiante. Melhor do que ninguém para contar a tua história é você mesmo, né? Então, muitas das vezes as pessoas estão muito nervosas e aí esquece, não consegue desenvolver. Então, assim, seja confiante, pontualidade, vestimenta. Gente, primeira impressão é que fica. Isso é importante, né? Não é jargão. Infelizmente, a primeira impressão é que fica. Então, você precisa saber, né? A Tânia até comentou comigo que ela fez uma entrevista online e a menina se preparou daqui pra cima, né? A parte de baixo não. E na entrevista, o cachorrinho parece que latiu muito, ela ficou, né, Tânia, nervosa. E aí ela foi tentar, pediu licença, foi tentar ajeitar o cachorrinho. E ela ficou tão constrangida com o cachorro que ela levantou até sem esquecer, assim, que a câmera estava aberta e ela estava com um shortinho super curto. Gente, não tem problema usar o shortinho super curto, mas numa entrevista de emprego não rola, né? Então, essas coisas a gente precisa pensar, né? E aí, Tânia, o que você tem para poder compartilhar com a gente? Podem acontecer, né? Então é bom que o pessoal está preparado. Bom, a gente vai começar então falando sobre o aplicativo, né? Assim que a gente recebe uma mensagem pelo WhatsApp, uma ligação ou um e-mail convidando a gente para uma entrevista, por exemplo, online, normalmente o recrutador ele envia o link, né, dizendo por qual aplicativo ele vai estar utilizando, vai estar fazendo essa entrevista. Então, o que a gente tem que fazer nessa hora? Pesquisar o aplicativo. Os mais usados são o Google Meet e o Zoom. Então, verifica se você tem um celular baixado, ou se você vai usar o celular, ou se você vai usar o computador, se também já está instalado no computador. Porque pandemia e pós-pandemia, tudo ficou muito online. Isso. E as entrevistas de emprego estão cada vez mais online. Por isso que ela está falando dos aplicativos. Isso. E aí a gente tem que se certificar se a gente já tem esse aplicativo baixado, porque baixar na hora, gente, não dá certo. Pode a internet não funcionar, o download vai demorar. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso. Eu não sabia qual era, e aí acaba atrasando, e hoje tudo é tempo, né? Uhum. Essas entrevistas até tem cronômetro, né? Duração de 1 hora, 40 minutos. Então tem um período certinho para estar sendo realizado. Então baixa com antecedência. Outra coisa também sobre o aplicativo e o dispositivo que a gente vai estar utilizando é o tempo. Tá tudo funcionando, a internet está legal, o microfone está funcionando, porque às vezes não tá. Às vezes a câmera também não está funcionando. Então é bom se certificar que tá tudo direitinho para você não ter problema na hora da entrevista. Uma dica muito importante, gente, eu sei que câmera é uma coisa muito complicada. Eu ia falar isso, gente, tem que abrir a câmera. Tem que abrir a câmera, não dá, porque se o recrutador quiser só falar com você, ele te ligava. Então ele quer te ver, ele quer te conhecer, né, saber a pessoa que está do outro lado. Assim como você também quer saber quem está do outro lado te recrutando, né? O ambiente, isso é outro problema. Procura um cantinho
bem silencioso, bem tranquilo, que não tenha movimentação de pessoas, movimentação de bichinhos de estimação, né? E assim, bem tranquilo. Tem muitas pessoas também que às vezes está no ambiente de trabalho e recebe, vai fazer uma entrevista. Então procura um cantinho onde ninguém vai passar para você não ser interrompida e também não distrair a atenção do recrutador. Porque às vezes só aquela movimentação atrás já distrai a pessoa que está te recrutando, Sim. né? Então vamos ter cuidado com essa parte. Uma coisa também muito interessante, por exemplo, se você está em casa, você vai lá para o seu quarto, né? Digamos que atrás de você tem uma porta, mantenha essa porta fechada. Outra coisa, um guarda-roupa, mantenha o guarda-roupa fechado. Ninguém precisa ver a bagunça que está lá dentro, tá? Então, assim, são dicas... A bagunça já fala da sua organização, hein? Presta atenção. Exatamente, são dicas que vai tirar a atenção do recrutador. O foco é você e a sua especialidade, né? O seu profissional, não a bagunça que você faz em casa, tá? Então, é uma dica pequena, mas é bem importante. Outra coisa bem bacana é o vista-se adequadamente, né? Que a gente já falou. Comentou. Tanto para o presencial quanto para o online. Isso. Mesma coisa que a gente falou anteriormente, da questão da pontualidade. Gente, tem gente que a gente marca entrevista, sei lá, 10 horas da manhã, a pessoa quer chegar às 11. Eu não entrevisto. Não tem como. Eu agradeço e não rola. Porque se a pessoa não tem pontualidade para uma entrevista, qual pontualidade ela vai ter? Mas Amanda, era trânsito. Gente, se você sabe que pode ter trânsito, se você tem um compromisso marcado, sai bem antes de casa. Igual quando você vai pegar um avião. Se você não chegar naquela hora, você vai perder o avião. Então, o que você faz? Você vai sair muito antes, para você não ter risco. Porque você sabe que pode acontecer um acidente que fecha o caminho e pode atrasar tudo. Então, presta atenção nisso, que isso é importante, não é qualquer coisa. Tem gente que fala, mas poxa, atrasei só um pouquinho. Não é só um pouquinho, tá? E assim, nas online, na presencial também acontece. Os recrutadores, né, os gestores das empresas, a gente tem um tempo muito corrido e tudo é ser muito cronometrado. Então, se você tem uma entrevista naquele horário, você sabe que após você tem outros candidatos para serem entrevistados. Então, se você atrasar, você vai atrasar todas as outras entrevistas. Então, não é legal isso, tá, gente? Outra coisa bem importante que às vezes a gente peca muito nisso, principalmente quem é tímido, não gosta de falar no vídeo, né? É complicado. Esteja olhando sempre para a câmera, porque isso dá a impressão de proximidade, né? O recrutador, ele vai estar olhando ali no teu olho, ele vai estar te observando. Isso vale para o presencial também. Quando você tiver com um recrutador no presencial, você está falando com alguém, então olha para esse alguém, né? Uma coisa que a gente também anotou, que faz um link com isso, é a questão de você ver qual é o estilo do recrutador e você falar nesse estilo. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem recrutador que tem uma fala mais formal, tem recrutador que ele é mais descontraído. Então, se você pega um recrutador que é mais formal e você tá falando cheio de gíria, cheia de, sabe, todo descontraído, com um recrutador formal, já não vai ser bem quisto, já não vai estar no mesmo clima da entrevista, né? Então, tenha essa atenção de poder perceber como que o recrutador tá conduzindo essa entrevista. E aí você vai nesse feeling. Uma coisa também bem importante é você pesquisar sobre a empresa. Isso é fundamental. Não vá para uma empresa, a não ser que seja uma vaga confidencial e você não tenha sido informado qual era a empresa, né? Mas fora isso, se você souber o nome da empresa, entra no LinkedIn da empresa, entra no site, no Instagram, procura saber sobre a missão, valores da empresa, para que você vá preparado, saiba qual é o produto que ela comercializa ou serviço, né? Vai bem inteirado para você ter assunto para conversar e mostrar como você pode colaborar com essa empresa. Isso é muito importante. Tem pessoas que não faz ideia de onde ela está tentando entrar. Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas e aí as coisas não combinam, né? Não tem muita conexão, então fica meio complicado.
Uma coisa também bem bacana é você, assim, praticar, ensaiar, né? Faz aquele ensaio, procura assim, vai na internet, procura as perguntas que são mais comuns dos entrevistadores fazerem. E aí você treina, conversa com você mesmo, treina as respostas, para que você não se exceda no que você está falando, né? Seja claro e objetivo, tá? E eu acho que para finalizar um pouco a dica, você estruturar. É isso que a Tânia está falando. Nesse momento de você praticar essas perguntas, você também deve estruturar um pouco o teu percurso, para não falar as coisas muito desconexas, né? Então você estruturar ali o teu percurso profissional para você contar para o entrevistador. Isso faz diferença também. Isso, uma coisa também que está acontecendo muito é como o entrevistador ele já está com o seu currículo na mão, a pessoa normalmente não leva o currículo. E aí ela, conforme ele vai perguntando sobre o currículo, a pessoa às vezes nem sabe qual foi a ordem que ela colocou. Então isso, leva seu currículo, esteja com seu currículo na mão. Outra coisa muito importante também, tenha pessoas de referência, porque caso o entrevistador precise, você tem alguma referência para me passar? Um gestor que trabalhou com você, que conhece o seu trabalho, e você, eu não lembro de ninguém. Então, assim, vai preparado, já com seus contatos ali em mãos, para se caso for necessário, você passar pelo recrutador. É o que eu falei no vídeo do currículo. Não coloque no currículo, deixa isso para entrevista, tá? Gente, então assim, o vídeo já ficou super grande, mas não tem como a gente não falar, né, e tudo que a gente gostaria de falar, porque ao mesmo tempo que a gente está compartilhando com vocês e a gente quer que vocês vejam, a gente também está gostando de compartilhar, né? Então é uma troca mútua. Eu tô aqui para ajudar, se você também quiser mandar mensagem, quiser fazer um vídeo, se você pensar em empreender e quiser ajuda, você pode falar. Agora, procura a Tônia se você quiser fazer consultoria de carreira, entender um pouco melhor como funciona, se preparar melhor para as entrevistas, enfim. Eu vou marcar ela aqui no vídeo e a gente vai se falando. Obrigada, Tânia, por você topar o vídeo. Obrigada pela oportunidade, estamos aí para ajudar e boa sorte nas suas conquistas. E eu já disse para ela que hoje ela tá como colaboradora e empreendedora. Isso aí. O dia que ela deixar de ser colaboradora da Lift, ela vai ser só empreendedora e eu contrato ela, que é maravilhosa. Gente, um beijo, até semana que vem com um novo vídeo. Tchau, abraço.